Abre a tua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 47. Eu estou na versão King James atualizada, então ela vai estar um pouquinho diferente. A partir do versículo 3. Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Posso começar? Amém? O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Apenas até aqui. Você que pode, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Amém. Glória a Deus, sei que a presença do Senhor já é real neste lugar. E eu quero te convidar nesta noite a desligar de tudo aquilo que é externo, a desligar dos teus problemas, daquela pessoa que você convidou, às vezes teu cônjuge que você convidou para vir no culto e não veio. Eu quero te convidar a estar com a mente completamente ligada no trono nesta noite. Eu quero te convidar a estar com a mente completamente ligada no Senhor, porque Deus fará grandes coisas neste lugar. E o Senhor te quer ligado para aquilo que Ele há de fazer. Pai, eu oro, Pai, junto com os teus filhos. A tua palavra foi lida. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha ter liberdade para agir e falar através da tua palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vai e não volta vazia. Antes ela vai e cumpre aquilo que lhe apraz. Passe céus e terra, mas as tuas palavras não passarão. Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, no nosso meio, um agir sobrenatural do Senhor, que onde houver um jugo do adversário, que seja completamente despedaçado nessa noite. Desata o jugo debaixo, meu Pai, da tua unção. Derrama essa unção sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Que entendimentos sejam abertos no dia de hoje, que mentes sejam transformadas. A tua palavra diz, meu Pai, no livro do profeta Ezequiel, que o Senhor tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Então eu te peço, meu Pai, muda corações, transforma. Levanta aqui nessa noite, meu Pai, pessoas verdadeiramente rendidas na tua presença, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, não só com a boca, mas com uma vida completamente rendida a ti. Pai, desperta os teus filhos, derrama o teu fogo santo nessa noite, levanta ministérios, que haja cura, libertação, restauração. A tua palavra diz, Senhor, que onde teu Espírito está, aí há liberdade. Nós te damos liberdade nesta noite para agir, para falar. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha paralisar todo o poder das trevas, que todo principado e potestade que tem pairado sobre este lugar e tem tentado travar o crescimento desta obra, seja paralisado agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar o exponencial do Senhor sobre esta igreja. Eu quero declarar o crescimento. Eu quero declarar a multiplicação neste lugar. Este lugar vai encher de vidas e não vai caber pessoas neste lugar dentro de pouquíssimo tempo. Será um lugar conhecido nesta região por curas, por milagres, por provisão e por resposta de Deus. E o céu, que ainda insistia em ficar cerrado, está se abrindo nessa noite neste lugar. Aquilo que ainda era impedimento, o Senhor está quebrando. E mais uma vez o nome do Senhor será exaltado neste lugar. Quem crê e concorda com essa oração pode assentar glorificando o nome do Senhor. Eu quero que você olhe para o teu irmão e fale assim: Deus é fiel. Fala de novo assim para ele: Deus é fiel. Você sabia que Deus, Ele não brinca de fazer promessa? Você sabia que Deus, Ele não precisa ficar fazendo promessa para mim e para você para nos prender na igreja? Você sabia que quando um profeta entrega uma palavra, ele não está entregando na emoção, mas ele está entregando debaixo de uma direção de Deus? E Deus está te prometendo coisas grandiosas, porque fiel é Ele para cumprir.
Apóstolo, o que isso tem a ver com o livro de Ezequiel? Você vai entender. Muitas pessoas que aqui estão têm palavras grandiosas liberadas da parte de Deus. Quando eu orei aqui, o Senhor me impeliu a orar pela igreja, de modo geral, pelo ministério. Porque Deus fala assim comigo, Deus tem promessas grandiosas, essa igreja vai alcançar nações. Pastores, vai ter um tempo que vocês vão morar nos Estados Unidos. Isso daqui vai explodir da glória de Deus. Só que ainda havia o quê? Travas no mundo espiritual. E para quem não sabe, um apóstolo é alguém que ele tem uma autoridade para conquistar territórios. Ele tem uma autoridade para conquistar territórios. O apóstolo, ele não vem de um nome religioso. Ele vem de um nome que vem da guerra, né? Antes de Jesus chamar os seus discípulos de apóstolos, já era um nome usado. Conseguimos entender isso? Eu vou trazer um contexto diferente só para você conseguir compreender o que eu estou falando. O Brasil foi colonizado, sim ou não? Então você imagine só que quando veio essa colonização, dentro daquela embarcação veio um apóstolo. E este apóstolo, ele era responsável para implantar a cultura do lugar que ele veio neste novo lugar. Amém? Conseguimos entender isso? Então nós entendemos que o apóstolo é alguém também que foi chamado não só para a conquista de território, mas para implementar uma cultura. E por que o Senhor me trouxe aqui? Porque quando eu estava no caminho, o Senhor falou assim comigo, eu estou colocando essa igreja num tempo apostólico. E quando a igreja entra nesse tempo apostólico, ela entra num tempo de conquistas territoriais. Ela entra num tempo de domínio, de mudança de cultura. E não digo de mudança de cultura da igreja, mas da região em que a igreja se localiza. Quando isso acontece, começa a se fechar bares. Quando isso acontece, traficante começa a se converter. Quando isso acontece, pessoas que eram endurecidas e que tinham rejeição com a igreja, passam a se sujeitar àquilo que Deus está fazendo na igreja. Então Deus me trouxe aqui para trazer este novo tempo, porque eu quero que você entenda que eu sou apóstola, mas o apóstolo ele flui nos 5 ministérios. Quem já leu ali em Efésios? Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Então apóstolo não foi só aquele que andou com Jesus não, tá? Senão Efésios seria mentiroso. Exemplo disso é Paulo, né? Paulo não andou com Jesus e era apóstolo de Cristo. E Paulo ainda fala de outros apóstolos que eram apóstolos antes dele, que não eram ainda os apóstolos que andaram com Jesus em vida. E a Bíblia ainda fala de uma apóstola mulher, Júnia. Então o fato de ser mulher e apóstola não é errado biblicamente. Glória a Deus. 1000 hereges caíram de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Aleluia. Então eu sou apóstola, mas o apóstolo ele flui nos 5 ministérios, né? A gente fala que ele abraça 5 ministérios. E o que eu mais fluo é no profético, eu sou profeta. E eu posso gostar do pastor, amar a pastora. De qualquer igreja, eu conheço muitos pastores, muitos apóstolos, para a glória de Deus. Ontem eu estava lá no Benihim, lá com meus amigos apóstolos, aquela glória. Gente, que lá foi maravilhoso. Só que eu só vou numa igreja quando Deus manda. Então eu vim aqui debaixo de um comissionamento do Senhor, debaixo de uma ordem de Deus. Você consegue entender? Então, quando Deus envia um profeta no lugar, esse profeta ele é levado por Deus para mudar tempos e estações. Profeta ele não é levantado por Deus para entregar chave de carro e casa. Não que Deus não possa usar dessa maneira. Só que um profeta, biblicamente falando, ele é levantado por Deus para trazer o povo de volta para Deus. Você vai ver isso no decorrer de toda a Bíblia. Amém? Você vai ver profetas determinando tempos e estações, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual. Profetas que através da boca deles levantavam reis e abatiam reis. Porque essa é a função do profeta. Ele é boca de Deus na terra. Conseguimos entender até aqui? Amém? Então a partir de hoje essa igreja vai começar a entrar num novo tempo, um tempo apostólico. E este tempo inclui um tempo de aceleramento. Se preparem, pastores. Você vai ter que contratar empregada, filha, não vai ter como não. Quero dar conta de tudo, não vai dar para dar conta de nada. A não ser da obra e dos filhos, no máximo, porque não vai ficar só nesse. Porque o Senhor vai trazer aceleramento sobre a vida de vocês. Aceleração sobre este lugar. E o Senhor mandou declarar o exponencial de Deus. O que é o exponencial de Deus? Que em pouco tempo, com menos investimento do que era antes, você vê um resultado dobrado, triplicado. Você vive o exponencial. Eu quero declarar sobre este lugar uma colheita de almas, porque assim o Senhor me dá. Eu vejo uma grande colheita. Tem gente que fala assim, não vai dar certo. Ele é muito menino, ela é muito menina, não sabe o que está fazendo. Agora assim, quem é você para decidir quem Deus escolhe?
Não entendi isso. Ah, não, porque não sabe o que está fazendo. Então, se não sabe, era para você ser o pastor e a pastora, amém? Se não é você, é porque Deus não chamou você para esse ofício. E é aí que nós temos que entender o que Deus está fazendo e começar a se sujeitar ao que Deus está fazendo. O nosso apóstolo Pedro Medina, ele tem a escola, né, de exousia. E exousia, no original, no grego, significa autoridade. E para quem não sabe, a palavra dunamis, né, que é o que Jesus derramou sobre os discípulos, que é poder. Dunamis significa poder. E nosso apóstolo ele fala algo muito interessante, que ele fala que não existe dunamis sem exousia. Não existe poder sem autoridade. Então, se você gosta de sair profetizando aí, de sair falando em nome de Deus, ser uma autoridade sobre você, cuidado. Isso daí é Jezabel na tua cabeça. Se você gosta de ficar batendo de frente com líderes, gostar de bater de frente com igreja, falar mal de igrejas, isso daí é demônio. Amém? Mas da parte de Deus, não. Eu tenho um curso que eu faço na internet, né? Para quem não sabe, eu prego na internet há alguns anos, que chama Escola de Profetas. Eu ensino muito bem acerca disso, eu não vou entrar, porque é um assunto muito complexo. Só que Deus não levanta gente de baixo para direcionar quem está em cima. Isso é Bíblia. Ai, apóstolo, Deus fala comigo. Lógico, glória a Deus, o véu se rasgou de alto a baixo. Mas cuidado, Deus não quebra princípios. Deus não pega alguém de baixo para corrigir quem está em cima. Biblicamente falando, só um sacerdote corrige um sacerdote. Ou, biblicamente falando, só um profeta tem autoridade para corrigir um sacerdote. Membro de banco não tem essa autoridade. Por que eu estou falando aqui? Porque assim que eu cheguei, eu senti a opressão de Jezabel. Porque profeta, ele tem faro para Jezabel. E o que é Jezabel? Gosta de parar o profético. Gosta de se levantar contra a autoridade. Não gosta de sujeitar aquilo que a autoridade está falando, a visão que o Senhor deu para a autoridade. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus falou ao anjo da igreja. Deus não falou com o povo da igreja. Deus falou ao anjo. Para corrigir, para exortar e para direcionar e também para abençoar. Eu não estou dizendo que Deus não fala com vocês, mas eu quero que você entenda, quando é direção da igreja, de ministério, Deus fala com o líder da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor falou comigo, pastor, que aqui vai crescer, mas Deus ainda vai limpar algumas pessoas, porque é necessário. Vão ter que respeitar a autoridade a qual Deus constituiu. E eu falo isso com muita seriedade, com muito temor, porque quando eu conheci esse casal de jovens, eu olhei, não parece, gente, mas eu não sou tão jovem mais. Eu olhei esse casal de jovens, eu lembrei de mim lá atrás, no início do ministério. E ali eu conversei com Deus. Falei assim, Senhor, aí Deus me mostrou quem eles são na presença do Senhor. Então Deus comissionou, Deus levantou, Deus entregou. Ou você entra, você não tem escolha. Apóstolo, não quero entrar na visão. Aí você é um rebelde, vai procurar uma outra igreja para você congregar. Eu não estou aqui para discipliná-los, é porque eu não sou líder deste lugar, mas eu estou aqui como profeta. E o Senhor me comissionou algo no meio do caminho. E o Senhor falou assim comigo, tudo que eu te mandar, você vai falar. E eu não tenho negócio com agenda. Eu não tenho negócio com isso, com favor, com aquilo outro. Eu não devo nada para ninguém. Então aquilo que Deus manda eu falar, eu falo. E é por isso que o meu ministério ele flui em unção, em poder e glória. Porque eu respeito aquilo que Deus tem, e aquilo que Ele é, e aquilo que Ele faz. Então eu estou aqui para dizer que um novo tempo se inicia sobre este ministério. Ou você vai se adequar, ou o Senhor vai te arrancar. Porque ninguém vai parar um rio que está correndo. Ninguém vai parar o que Deus está fazendo neste lugar. Apóstolo, como que eu vou me adequar a isso? Primeiro em obediência e sujeição. Mas você não vai conseguir entrar em obediência e sujeição também se você não tem uma vida com Deus. Porque antes de você ser rebelde com o líder e você não concordar com uma direção da igreja, você está rebelde com Deus. Você desconta no teu líder, no teu pastor, mas você tem um problema com Deus e você precisa resolver esse problema hoje. E como eu resolvo esse problema, apóstolo? Primeiramente, arrependimento. O Senhor tem falado sobre um avivamento que vai vir no Brasil, sim ou não? Ele está fumegado. Quem está sentindo isso? Nossa, tem muito fogo de Deus no céu, tá? Tô pegando fogo. Vai vir, mas não existe avivamento sem arrependimento. Avivamento sem arrependimento é movimento. E movimento começa e para. O avivamento começa com arrependimento, com mudança de vida. Então, para você ser uma pessoa avivada, uma pessoa que se sujeita à direção de Deus, você tem que primeiramente entrar em processo de arrependimento. A primeira pregação de Jesus é arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Pregação de João Batista, arrependei-vos. E a geração de hoje quer colocar que você é o centro do universo de Deus. Não é.
Deus te criou para a glória dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não te criou para o teu bel prazer. Deus não te criou para você viver uma vida de filme de Hollywood, para construir uma família somente para enriquecer e ter um golden te esperando na porta da sua casa. Deus te criou para a glória do nome dele. Deus te chamou com um propósito pré-estabelecido. Deus fala em Salmos que os nossos dias já estavam escritos no livro, ainda quando éramos uma substância sem forma no ventre da nossa mãe. Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que te formaste no ventre, as nações já te dei por profeta. Eu estou aqui para dizer que não foi o teu pai e a tua mãe que te planejou, mas sim foi Deus. Eu estou aqui para dizer também, se o teu pai e a tua mãe não te planejou, se você é uma tentativa de aborto frustrada, se você é alguém que foi dado para adoção, eu estou aqui para te afirmar algo, que você é alguém que Deus planejou. E Ele planejou por quê? Porque Ele já estabeleceu um propósito na tua vida. E você precisa começar a entender isso. Nunca antes vivemos uma geração tão distraída quanto a nossa. O povo está distraído sim ou não? É o dia inteiro assim, ó. Se você olhar quanto tempo tu fica no celular, tu vai ficar assustado, vai ficar assustada. E depois quer falar que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia. E depois quer falar que o culto é cansativo. Não, você está desperdiçando o teu tempo. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria. Pede para o Senhor: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, me ensina a gerir o meu tempo. Jesus, ele fala assim, acerca dos últimos tempos. Ele fala que nós viveríamos como os dias de Noé. As pessoas iam comer, beber e se dar em casamento. Agora eu quero te fazer uma pergunta: comer é pecado? Se fosse, todo mundo já pecou hoje. Beber é pecado? Beber água, suco, aleluia. Né? Não, porque eu posso beber, não pode embriagar. Não está escrito isso na Bíblia, crente. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então para de distorcer o versículo bíblico, amém? Então você beber uma água, beber um suco, você está pecando? Os casados aí estão pecando? Lógico que não, mas quando Jesus fala isso, Jesus está falando assim: nos dias dos finais dos tempos, o meu povo estará distraído. O meu povo vai estar querendo gastar dinheiro em shopping. O meu povo vai ficar seguindo influencer no Instagram e vai querer saber o que a outra fez de lipo, o que o outro usa no cabelo, qual é a viagem para Dubai que o outro está indo. O meu povo vai estar distraído. Eu amo quando Deus faz isso, pastor. Você se enganou com a minha aparência, né? Eu sou irmã do coque sem coque, gente. Agora já era, não tem como mais sair. No final dos tempos, viveríamos uma geração distraída. Agora, como que Deus vai derramar avivamento em quem está distraído? Um dia eu falei assim com o Senhor, Senhor, imagine só, se Noé estivesse distraído quando o Senhor falou que destruiria o mundo e ia dar o projeto da arca. Imagine só se Abraão estivesse distraído quando ele vai lá sacrificar Isaac e vem o Senhor e fala assim: não faça isso. Aí comecei a falar com o Senhor: imagine só. Aí Deus: só que tem uma coisa, filho. O que, Senhor? Eu não dou projetos grandiosos para distraídos. Deus não dá projetos grandiosos para distraídos, para pessoas que vivem apenas para o seu próprio umbigo, para alimentar somente a sua carne, a sua vontade. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: eu quero derramar um avivamento genuíno. Eu não quero que você sinta a minha presença somente no culto. Eu quero que você ore em línguas na tua casa, que você ore em línguas no teu carro, no teu trabalho. Eu quero que você ore por cura para onde você for. Eu quero te usar como instrumento, mas é necessário alinhamento. Pessoas distraídas são frequentadores de culto. Pessoas distraídas batem cartão em culto, mas pessoas avivadas vivem para a glória de Deus. A Bíblia diz em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana: a hora vem, é chegada, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em... Porque Deus é Espírito.
Aí ele fala o quê? Não vai ser no templo e nem no... Ih, estão tudo errado, tá no templo então, hein? A irmã que sobe no monte, então não pode subir mais. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que os verdadeiros adoradores serão um estilo de vida que me glorifica. Porque é fácil ser crente na igreja. Na igreja todo mundo é santo, na igreja todo mundo dá glória, na igreja todo mundo dá aleluia. O difícil é ser crente na tua casa. O difícil é ser crente no grupinho do WhatsApp do teu serviço. Ah, homem, vou falar um negócio aqui. Tem homem que está aqui, que está em grupo de WhatsApp de serviço que só vem pornografia. Deus vai te catar hoje. Grupo da família que só tem fofoca. Ou se acha porque é ser Deus da família, deixou de ser fofoca. Fofoca é fofoca. Pecado ainda é pecado. Deus está falando com vidas aqui hoje. Eu não quero te melhorar. Não, amor. Eu quero te matar e te fazer nascer de novo. Eu quero que morra o velho homem. Eu quero que morra a velha mulher. Eu quero que morra o velho eu. Eu quero fazer nova todas as coisas da tua vida. Eu quero te tirar da escravidão de Satanás. Porque a gente fala assim, ai, crente não pode beber, crente não pode fazer isso, crente não... Não, se a gente quiser a gente pode. A gente não faz porque não faz falta. Ontem a gente estava lá no Benihim, tudo chapado do poder de Deus, tudo bêbado do Espírito. Saímos de lá doidos. Quem olhava não, falou assim, olha lá, bando de crente bêbado. Não falaram isso em Atos 2, quando veio a descida do Espírito Santo? Só que a gente se enche do Espírito, não tem necessidade de beber bebida alcoólica. Quem está preso é quem está no mundo e não consegue largar o cigarro. Quem está preso é quem não consegue largar a pornografia, não consegue largar o adultério. É que tentou, mas não conseguiu sair. E eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui como instrumento de Deus para te libertar. Porque a Bíblia diz que Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia também diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje o Senhor marcou encontro com vidas que aqui estão para transformar, para mudar. Você nunca mais será o mesmo. Porque evangelho é isso. Igreja é lugar de estudo, é não? Está aqui uma ex-espírita diante de vocês. Quem me vendo imagina que o meu ídolo era o Chico Xavier. Tem certeza que eu estou aqui diante de ex-drogados, de ex-prostitutas, de ex... Ah, não era prostituta, não. É verdade. Que pelo menos prostituta se prostitui por dinheiro. Você dava o teu corpo de graça. Porque agora é assim, né? Antigamente você tinha que comprar uma revista na banca. Agora você entra no Instagram e você tem acesso de graça àquilo que você só achava na banca. Mulher, começa a tapar tudo aí em nome de Jesus. Tá se vendendo de graça ainda. Para que tá feio. O Senhor quer te libertar hoje. O Senhor quer te transformar hoje. Ele te chamou para uma nova vida. Vou falar. Tá lá na academia? Aí põe Salmos embaixo, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Nada contra a academia, gente. Não parece, mas eu estou tentando levar uma vida fitness. Tá difícil com tanta viagem, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Porque Deus me deu um ultimato, ou você vai ou você morre. Eu falei assim, opa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos cuidar da saúde. Não tem problema você cuidar da saúde, frequentar uma academia. Mas você começar a discernir que tem coisa que não é para você. Você tem que começar a discernir que tem atitudes que não é para uma mulher de Deus, para um homem de Deus. Homem, você tem que discernir que quando uma mulher passa, você não precisa ter torcicolo. Olha só, Deus me usa na cura. Se quiser, eu oro por você hoje. Ou Deus vai endireitar teu pescoço de vez, ou vai ficar torto de vez. O Senhor te chamou para ser uma nova criatura. E isso não se resume na igreja. Na igreja todo mundo é bonitinho, todo mundo é santo. Todo mundo se veste bonitinho, o negócio é lá fora. A conversa de Jesus com a mulher samaritana tem tudo a ver com o que a Bíblia diz. Quer comais, quer bebais,
faça tudo para a glória de Deus. O salmista, o Salmo 119, eu sou apaixonada nesse salmo. E se você tem dificuldade de ler Bíblia, eu vou te recomendar esse salmo, 119. É o salmo mais longo da Bíblia, mas se você ler, você se apaixona pela Bíblia. O salmista é tão apaixonado que você passa a apaixonar. Eu leio, quando eu leio esse salmo, eu começo a beijar a Bíblia. Eu falo assim, meu Deus. O salmista, Salmo 119, ele diz assim, no versículo de número 54, versão King James, ele fala assim, este é meu estilo de vida, obedecer os mandamentos. Então nós entendemos que um verdadeiro adorador não é dar glória a Deus, aleluia, no culto. Isso é muito bom, muito gostoso, continue glorificando. Mas um verdadeiro adorador é aquele que vive isso como estilo de vida. A Bíblia diz assim, Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Então tinha gente dando glória a Deus, tinha gente dando aleluia, mas o coração estava longe. Aí a Bíblia diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus. Não há altura, não há profundidade, nem o porvir, nem a morte. Sim ou não? Diz ou não diz? Diz. Mas a Bíblia também diz, Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então sim, o pecado te separa da presença. Foi isso que separou Adão e Eva. Foi por isso que quando Deus vai lá no jardim, olha, fala assim, Adão, onde estás? Você acha que Deus, sendo onipresente, onisciente, ele não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia, igreja? Mas por que ele pergunta? Porque Adão não estava mais vestido com roupas de glória. Porque Adão não estava mais em santidade. Adão saiu da posição que Deus colocou. Então tem pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite para te colocar na posição que Ele te chamou. Tem gente que está aqui, que é crente há 20, 30 anos, e teu ministério não rompeu, a tua vida não fluiu ainda em Deus, e isso não é normal. Isso só está te falando, no dia de hoje, eu vou te fazer voltar ao primeiro amor. Eu vou te voltar a fazer as primeiras obras da minha presença. Eu vou te voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Quando você não se preocupava com a hora de culto. Quando de segunda a segunda você queria estar na igreja. Eu lembro quando eu me converti, era assim. Eu sofri muitos anos no espiritismo, eu cheguei a passar pela bruxaria, pela Wicca, passei por várias coisas tentando achar a Deus. Eu queria servir a Deus. Fui na católica, fui em tudo quanto é lugar, só não fui na igreja evangélica, tinha pavor de crente. Tinha pavor de crente, pastor era tudo ladrão. Passava em frente à igreja e falava assim, pra que gritar tanto, Deus não é surdo. Agora eu prego sobre dízimo, na boca dos outros a ladra sou eu, e prego gritando, porque Deus faz passar por isso, né? Humilha a gente. Eu odiava crente. Eu tinha pavor de igreja. Então se você é alguém que está aqui e é assim, o Senhor vai te transformar hoje. Agora tem uma coisa, eu era do mundo. Gente do mundo fala que pastor é ladrão. Gente do mundo fala mal de igreja. Crente não. Tá errado isso daí. Crente acompanha a página de fofoca gospel. Tá errado. Algo não está certo. Provérbios 6 diz assim, 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Sabe o que ele abomina? Aquele que semeia contento os irmãos fofoca. Ele abomina mais do que aquele que derrama sangue inocente. Olha a seriedade. Por quê? Um dia eu falei assim, Deus, por que isso? O Senhor abomina mais a fofoca do que quem derrama sangue inocente. Que história é essa? Aí o Senhor falou comigo, filha, porque quem mata, mata uma vez só. Quem faz fofoca, mata o outro lentamente em vida. Aí Jesus ele fala o quê? Aquele que chama teu irmão de tolo, ou raca, ele vai se colocar na posição de réu no inferno. Alguém sabe o que significa raca no original? Na versão NTLH, se eu não me engane, não sei se é NTLH, NVI, mas se for NTLH, você queima essa Bíblia aí, porque isso daí distorce tudo. Coloca a palavra idiota. Só que raca no original não é idiota. Raca no original é o chamar de ímpio. Então eu estou chamando o meu irmão de ímpio. Então quando você faz fofoca de um pastor, quando você faz fofoca de uma igreja, você está falando que aquele pastor, que aquela igreja, que aquele irmão que prega, aquele irmão que louva, aquela irmã que serve, eles não são crentes, eles são ímpios. Você está colocando eles pro mundo como se fossem ímpios, como se fossem falsos crentes. Então você se coloca como réu no inferno. Mas o Senhor também te trouxe aqui, irmã, para te libertar da fofoca. O Senhor te trouxe aqui hoje para te libertar da maledicência, do julgamento precipitado.
Porque Deus não tem problema com julgamento. A Bíblia diz que nós julgaremos até os anjos. A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Mas Deus tem problema com o juízo temerário. Deus tem problema com o julgamento à nossa medida. Deus tem problema com a nossa opinião maledicente. Deus tem opinião com o nosso julgamento humano, carnal, caído e maldoso. Então, como eu disse, eu era do mundo, não gostava de igreja. Aí o Senhor vem e me resgata. E eu fico apaixonada por Jesus. Então, tenho anos de ministério para a glória de Deus. Eu nunca desviei. E a mesma paixão que eu tenho nisso até hoje é maior. Meu marido está aqui de prova. Chegou uma época do casamento que ele falou assim: eu te perdi para Deus. Ele chegou um dia assim, ele estava bravo comigo. Ele falou assim, porque quando eu conheci ele era do mundo. Ele chegou assim para mim e falou assim: você não é a mulher com quem eu me casei, com quem eu conheci. Eu falei assim, eu internamente, eu por dentro. Ele acha que ele está me ofendendo, mas ele está me elogiando. Porque quando você encontra Jesus, é impossível você não se apaixonar por Ele. Quem ainda fica nessas recaídas é porque ainda não teve esse encontro. Quem ainda fica nessas oscilações é porque ainda não experimentou essa doce presença. É porque não viveu níveis mais profundos da presença dEle. E é isso que o Senhor quer fazer você experimentar nessa noite. O pastor de vocês trouxe o texto aqui de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado no teu sublime trono. A Bíblia não diz, mas teólogos e historiadores afirmam que o profeta Isaías era amigo do rei Uzias. E o rei Uzias meio que favorecia o profeta. Porque desde que a Bíblia é Bíblia, o profeta é perseguido. O profeta não é amado, né? Por isso já tem gente torcendo nariz pra mim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem gente pensando assim, vou fazer um meme com essa mulher. Vou tirar uma foto dela, vou colocar ela e o pintinho amarelinho. Não tem problema. Deus está te vendo. Então o profeta, desde que a Bíblia é odiado. Agora tem um rei que favorece o profeta. Tem um rei que auxilia o profeta. Você imagine só, o profeta naquela época passava necessidade. Você vê isso muito claro em Micaías, quando Acabe vira para ele e fala assim: ó, eu vou te deixar pão e água. Você vê isso muito claro em Elias tem que se esconder. E vai lá o corvo, envia carne e pão para o profeta. Depois ele tem que ir na casa da viúva de Sarepta para ser sustentado. Então os profetas naquela época passavam perseguições terríveis. Mas tem alguém que favorece, que ajuda. Eu entendo que é momentos da nossa vida que Deus faz isso. Deus levanta uma tenebrosa, Deus levanta pessoas para nos abençoar. Eu já passei por isso na minha vida. E há momentos, meus amados, que Deus quer nos levar a níveis mais profundos. Aí quando Ele quer levar a gente a níveis mais profundos, a Bíblia diz assim, que é necessário que as coisas abaláveis sejam abaladas para que as inabaláveis permaneçam. É necessário que o braço de carne, que o apoio que você tinha, seja abalado para aquilo que é inabalável transpareça na tua vida. É necessário muitas vezes você ficar devendo, você ficar com a conta no negativo, a doença chegar na tua casa, para você experimentar aquilo que é inabalável. E não porque Deus é mau, porque nele não há maldade, não há sombra, não há variação, mas sim porque Ele quer que você experimente a glória dEle. O pastor falou aqui de Jó, Jó 42, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó era um homem reto, temente, íntegro. A Bíblia diz que se desviava do mal. Enquanto os seus filhos estavam em banquetes, ele estava sacrificando ao Senhor. E Deus deixou Satanás tirar tudo. Eu já passei por momentos assim na minha vida. Satanás fala assim: é lógico que ele te adora. Tu cercaste. Ele te adora em debalde porque tu cercaste com sebe. Tipo assim, ele te adora assim com tanta intensidade porque você o cercou, não posso tocar. Aí, o que diz em Jó, o que a Bíblia diz na epístola de João, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, porque antes ele preserva a si mesmo, ele não vive uma vida de pecado. Então, se você não vive uma vida de pecado, o maligno não tem liberdade para ir em vida a tua vida. Então, se você manifestou uma vez, passou por libertação, manifesta de novo, passou por libertação, tapa essa brecha aí, em nome de Jesus. Tem algo aí que precisa ser resolvido. Então, aquele que vive uma vida santa, o maligno não tem liberdade para ir e vir. Mas se Deus deixar tocar, toca. Se Deus quiser provar, Deus vai provar. Se Deus quiser te levar a níveis mais profundos, Ele vai levar. Aí na conversa lá de Satanás com Deus, Deus olha e fala assim: não pode tocar, você quer tocar? Toca. Só não toca na alma dele, tipo assim, só não mata. O resto, meus amados, Jó perde tudo. Jó passa por situações terríveis.
Agora Jó adorava, Jó sacrificava, Jó era temente, Jó obedecia, mas Jó não conhecia. Você não entendeu? Você adora, você vem e sacrifica, você vem e glorifica, você vem e fala dele, você vem escutar dele, mas você ainda não o conhece. E eu não estou generalizando, entendo, tem muitos aqui que o conhecem, mas estou falando para vidas que não o conhecem. E hoje à noite você o conhecer. Isaías 6, o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus. Foi necessário o trono da terra ser abatido para o trono do céu ser estabelecido na vida de Isaías. Não estranhe quando Deus desmonta altares, quando Deus desmonta tronos em teus corações. Não estranhe que Deus está abatendo tronos palpáveis para aquilo que é inabalável ser conhecido por ti. Aí tem gente que fala assim: não, apóstolo, ninguém pode ver Deus, porque Deus fala para Moisés. Moisés pede o que, gente, para Deus? Para ver a face. E ali a face é no sentido: eu quero contemplar toda a sua glória. Aí Deus fala assim: não, minha face você não vai ver, você não vai contemplar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Não tem como, o corpo físico não aguenta. Eu vou passar, se esconde na frente das suas, vou passar, você vai me ver de costas. Aí a gente pega esse texto e fala assim: ninguém pode ver Deus. Moisés não pôde, quem sou eu na fila do pão? Moisés descia com o rosto resplandecendo, quem sou eu na fila do pão? Moisés abriu o mar vermelho e ele não pôde. Mas aí tem Isaías que diz assim: eu vi Deus assentado no teu sublime trono. Tem que não foi muito corajoso, que é Paulo, que fala assim: tem um homem que não sei se foi no corpo ou no fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Mas tem um que é dos meus. Quem? João. Em Apocalipse ele fala assim: eu vi. Ele só não viu como escreveu. Pastor, se prepare que eu estou vendo uma pilha de livros na tua frente. Se prepare que eu estou vendo best-sellers, no plural. Abre as duas mãos. Abre as duas mãos, porque Deus está entregando coisas grandiosas. E eu vejo vários livros sendo entregues para ti. Em pouco tempo. Em pouco tempo. E num tempo determinado, Senhor, você vai abrir a tua própria editora de livros. E vai lançar não só os teus livros, mas livros de outros autores, livros de outros avivalistas, de outros profetas. O que Deus está entregando é projeto grande. E esse projeto, muitas das vezes, vai sustentar financeiramente o teu ministério. Não tenha medo e dedicar o teu tempo para isso. Porque Deus vai dizer: fala para ele que o tempo dele é meu. Fala para ele que a vida dele é minha. Fala para ele que tem hora que ele vai ser requisitado por pessoas e eu não vou deixar ir. Tem hora que ele vai ter que ficar trancado no quarto, me obedecendo, escrevendo os meus mistérios, gravando aquilo que eu mando. Fala para ele que eu estou levando ele a um nível mais profundo de intimidade comigo, a qual eu vou revelar os segredos do meu coração. Assim manda dizer o Senhor Deus dos Exércitos. João viu. E ele vê e ele escreve. João é uma incógnita para muito, mas eu gosto muito dele. Você vai ver que quando todos os discípulos se dispersam, João está aos pés da cruz. Um dia o Senhor falou assim comigo: filha, seja exceção à regra. Ele é essa exceção à regra. Aí o Senhor me levou na passagem da última ceia, a qual o próprio Jesus fala aquilo que estava por vir para acontecer. E ele fala assim, ele vai mencionar a profecia de Isaías. Ele fala que as ovelhas se dispersariam, ou seja, que todos sairiam. Pedro não estava lá, Tomé não estava. Quando vê a prisão, vê crucificação, todo mundo foge. Quem fica? João. João foi exceção à regra. João foi exceção até uma profecia liberada. Aí eu falei: Senhor, por que isso? Aí Deus falou assim comigo: sabe por quê, filha? Porque na última ceia ele estava com a cabeça reclinada no peito. A cabeça reclinada no peito, ele estava ouvindo os segredos do coração de Jesus. E eu te mostro isso biblicamente, rapidinho aqui. Está na última ceia. Jesus, desde o início da ceia, começa a falar do traidor. Judas, tem Judas aqui na igreja, hein? Deus vai te catar. Tem gente que está na mesa, está na comunhão junto, mas está preparando o dossiê.
te catar aqui hoje. O Rakamanturaba show da Calabarabaçu. Ele começa a falar sobre traição, sobre traição. Aí chega uma hora que todo mundo fica lá, né? Tipo assim, quem será? Sou eu? Sou eu, Jesus? Né? Eu já vou ter até um meme disso, né? Sou eu, Jesus. Aí Pedro faz sinal para João. Pergunta para ele quem é. Ou seja, Pedro estava longe, João estava perto. João está com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele pergunta assim, quem é, mestre? Aí ele fala assim, a quem eu der o bocado molhado. Um texto. O outro texto diz, aquele que põe a mão no prato comigo. Então, de um lado dele está João e do outro lado está quem? Judas. Só que João está ouvindo segredos. Mas por quê? Ele tem paciência para ficar ali. Sabe qual é o teu problema? Você ora igual o caixa eletrônico. Você dobra o joelho, a senha. Cadê meu dinheiro? Cadê minha bênção? Demorando demais. Vou procurar outro banco. Aí por isso eu não paro na igreja. Aí uma hora tá na igreja, uma hora tá no centro, daqui a pouco tava em simpatia, daqui a pouco virou budista. Daqui a pouco fica lendo signo. Fala assim como igreja, crente não tem signo. Ai, glória a Deus. 10 revistinhas de João Bidu caíram para um lado e 10 mil para o outro. E nós não fomos atingidos. Eu vim do mundo, gente. Eu amava uma revistinha do João Bidu na época do mundo. Época do mundo. Crente não tem signo. Tá? Aí tá lá. Bonitinho no teu Instagram. Cristã escorpiana. Algo não está normal, irmã. Algo não está certo. Tu vigia. Se arrepende. Que você é misticismo. Está levantando altares espirituais na tua vida de Satanás. O problema é que muita gente não tem paciência para ouvir Jesus. Não tem paciência para ficar perto. Até porque a intimidade com Ele vai requerer consertos. A intimidade com Ele vai gerar essas exposições aí que o povo não gosta. Ninguém gosta de ser confrontado. É do ser humano. A intimidade com Ele vai gerar isso. Porque só tem como entrar em níveis mais profundos se eu andar em santidade. Vamos voltar aqui para Isaías? Ele viu Deus. E ele fala o quê? Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías contempla Deus e sua glória, automaticamente o pecado dele é exposto. Automaticamente o pecado dele é revelado para ele. Que glória é essa que você está vivendo, que você continua vivendo em pecado? Que glória é essa que está vivendo que você continua acessando pornografia? Que glória é essa que está vivendo que você continua fazendo fofoca da irmã? Ai de mim. E você vai ver Isaías nos capítulos anteriores falando o quê? Ai de quem faz isso. Ai de quem faz aquilo outro. Mas quando ele contempla a glória de Deus, ele fala o quê? Ai de mim. Então não tenha medo do confronto. Tenha medo de morrer e ir para o inferno. A Bíblia diz que o próprio Jesus fala, porque hoje em muitos lugares tem medo de falar a palavra inferno. Aí eu até brinco nas igrejas, inferno, inferno, inferno. Porque assim como o céu real, o inferno também é. E Jesus ele fala assim, ó, não tema o homem que mata o corpo, mas tema Deus, que não só mata o corpo, mas lança a tua alma no inferno. Quem lança a nossa alma no inferno não é o diabo, é Deus. Mas os crentes hoje falam assim, irmão, fizeram uma obra de macumba contra você. Meu Deus. Você quase tem um parto. Mas fala assim, ó, Deus mandou você fazer visita na casa de uma irmã. Ah não, depois eu vou. Você mais teme o diabo do que a Deus. Mas o Senhor hoje trouxe aqui para um avivamento genuíno. E por isso essa palavra. Porque avivamento não é bagunça. Mover, cair arrebatado, falar em línguas com a vida de qualquer jeito não é avivamento. Avivamento vai vir com o alinhamento do céu. Avivamento ele traz a glória de Deus. E essa igreja aqui já é uma igreja que carrega a glória de Deus. E Deus quer que você seja participante dessa glória. João ele está lá e ele ouve os mistérios do céu. Tanto que quando Judas sai para trair, todos acharam que Judas tinha saído para ajudar alguém, para cumprir uma ordem que Jesus deu. Só João sabia que Judas tinha ido para trair. Porque quando você é íntimo, você ouve o que ninguém mais ouve. Porque quando você é íntimo, você conhece segredos do coração do mestre que ninguém mais conhece. Quem lembra da pandemia em 2020?
6 anos antes, eu estava na minha casa orando, eu fui arrebatada e Deus me falou da pandemia. E Deus ficou ano após ano repetindo. O povo que andava comigo falou assim: ah lá, é louca. Eu falei assim: não, vai andar todo mundo de máscara, ninguém vai poder sair de casa, vai morrer muita gente. Deus vai recolher ímpio, vai recolher crente, pastores vão descer a sepultura, Deus vai limpar altares, Deus vai alinhar igrejas. O povo fica assim, lá, doida. Porque o profeta, ele é doido até se cumprir o que Deus disse. O profeta só é maluco até Deus realizar aquilo que ele falou. E Deus tem falado comigo, Deus tem me dado palavras acerca do fim dos tempos, que nós estamos no fim dos tempos. E Deus tem falado comigo sobre estocar alimentos. Deus tem falado comigo sobre comprar terrenos. Nós estamos vivendo o tempo do fim da igreja na terra. Estamos muito prestes do arrebatamento. Eu não acredito, né, não sei qual a visão do pastor de vocês, mas eu não acredito no arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. E você precisa se posicionar hoje. Essa palavra aqui é para gerar temor no teu coração, para gerar avivamento genuíno. É para você começar a viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu perguntei com a pastora ali, eu falei assim: pastora, quanto tempo que eu posso pregar? Eu falei assim: pode ir indo? Ela pode ir indo. Lógico que eu não vou fazer isso aqui a primeira vez, né? Não vou chocar vocês. Mas eu fui pregar na igreja do pastor Val, terminei o culto 3 horas da manhã. E o povo não queria sair, o povo tudo arrebatado no poder, na unção, na glória. E eu não mudo a palavra em lugar nenhum que eu vou pregar. A palavra continua sendo a mesma: arrependimento. E aí que está a diferença entre crente e emocionado. Porque o crente, a gente fala: Deus está batendo, Deus está corrigindo, mas é Deus falando comigo. E se Ele está me corrigindo é porque Ele me ama. Se Ele me corrige é porque eu sou filho amado. Deus fala em Hebreus que quando nós somos corrigidos, quer dizer que nós somos filhos. Ele açoita todo aquele que Ele recebe como filho. E quando nós não somos corrigidos, nós somos bastardos. Deus não te quer na bastardia, meu irmão, minha irmã. Você é filho amado do Pai. E Deus não está aqui como propaganda de pasta de dente para te dar um sorriso. Ele está aqui para trazer conversão para a tua vida. Ele não quer te fazer feliz, Ele quer que a tua alma seja salva. Ele quer que você conheça a verdadeira felicidade que está nele. Ele quer que você conheça o verdadeiro deleite que está nele. Após isso você vê com Ezequiel, tudo a ver. Ezequiel, ele vai ter uma experiência com Deus, a qual o anjo vem e vai começar a revelar mistérios do templo. Há um contexto histórico aqui que eu não vou entrar muito, mas ali o povo havia caído, o Senhor estava profetizando uma restauração do povo. E você vê isso também muito claro em Ezequiel 37. Quando fala ali sobre ele profetizar no Vale de Ossos Secos. Então você vê ali, Ezequiel é um livro muito profético. Ali no livro do profeta Ezequiel você vê a maçonaria, você vê o catolicismo, tudo isso dentro do templo. Ali mostra muito claro. E Deus ali começa a mostrar para Ezequiel algo que está por vir de restauração. Aí o anjo do Senhor vem. Ezequiel vai contemplar aquelas águas. E no original, essas águas que Ezequiel vai contemplar, essa é a palavra correta. Contemplar são as águas que vêm direto do trono de Deus. E no original, essas águas se remetem às águas do jardim do Éden, as águas do paraíso. Ele começa a contemplar essas águas. Aí vem o anjo do Senhor, mede com um cordel de medir 1000 côvados, 500 metros. E Ezequiel começa a entrar naquela água. Só que eu acho interessante que Ezequiel não vai por conta própria. Eu vou entrar na água. O texto diz, e eu vou ler aqui para você exatamente como está. E me fez passar pelas águas. Ele pega Ezequiel e faz Ezequiel passar. E ele anda e a água vai até onde? Tornozelo. E assim é um novo convertido. Assim é um novo na fé. Ele não vai sozinho porque ele não consegue. Vem o Espírito do Senhor e te toma pela mão e te faz andar pelas águas. Eu falo que é o primeiro nível que alguém entra em Deus. E a água vai até o tornozelo. Alguém já foi em uma praia muito gelada? Quando você põe o pé assim, isso dá, né? E às vezes o novo convertido, ele sente isso, mas não é porque a água não está agradável.
É só o teu corpo que não está adequado à temperatura da água. Não é o que Deus está fazendo na tua vida que está ruim. É você que ainda não está entendendo o que Deus está fazendo. Aí você fala assim, não, apóstolo, me converti, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi aceitar Jesus, a luta começou. Não, Ele só está realinhando a tua vida. Ele só está tirando aquilo que não provém dEle. Ele só está fazendo você viver o que a Bíblia diz quando Ele fala acerca do povo do deserto. Ele fala assim, eu os fiz passar pelo deserto. Eu os fiz passar fome, para então experimentarem o maná. E para entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando assim, essa porta fechada fui eu e você não entendeu. Esses amigos que te abandonaram, fui eu e você não entendeu. É que o teu corpo está estranhando a temperatura da água. Só que aí que tá, eu dei o exemplo da praia gelada. As águas de Deus nunca são geladas. As águas de Deus, elas podem até refrescar uma alma cansada, mas nunca são geladas, porque elas vêm direto do trono de Deus. E Apocalipse diz que debaixo do trono de Deus tem brasas vivas. Então você imagina aquelas águas termais, aquelas águas aquecidas e agradáveis. Aí o texto diz que mais uma vez, de novo, Ele mede 500 metros e me levou pela água. Mais uma vez o anjo está vindo e levando ele pela água. O Senhor está falando com vidas aqui hoje. Tem fases na tua vida que eu te levo. Tem fases na tua vida que eu vou te conduzir. E tem fases na tua vida que você vai ter que se render e começar a caminhar conforme aquilo que eu quero. O anjo leva até os tornozelos, depois até os joelhos. E o texto diz que chega até os lombos. Eu estou falando com pessoas que estão entrando em níveis. E pior, tem pessoas que olham aquela praia linda, aquela água batendo e ficam só observando. Você vê um mover de Deus aqui no altar, você vê pessoas falando em línguas aí perto de você, e você fica só observando essas águas. E se eu falar assim, eu quero que você entre nessa noite e entre sem medo. Eu quero que você entre nessa noite, eu quero que você mergulhe sem medo. E ali eu comecei a questionar, eu falei assim, Senhor, 500 metros, não é muita coisa. 500 metros, eu coloquei assim no Google, falei assim, quanto tempo demora para eu andar 500 metros? Aí o Google colocou aqui, entre 5 a 7 minutos, uma caminhada normal. Essa caminhada pode variar se eu aumentar, ou seja, se eu aumento, eu levo 5 minutos para fazer 500 metros. Agora, se eu vou devagar, eu levo 8. Então nós entendemos que não é uma caminhada muito longa, de tempo. Mas é uma caminhada que eu vi também, eu dei uma pesquisada em torno de 16 mil passos. Não é uma caminhada longa de tempo, mas é uma caminhada intensa de passos. Quanto tempo você está na igreja só ouvindo o que Deus faz? Quanto tempo você está na igreja só vendo os outros viverem o que Deus faz e você não está vivendo? E Deus está falando assim, ei, não é questão de tempo, é questão de intensidade na caminhada. Você pode demorar mais, você pode ser um pouco mais rápido, depende o quanto você está disposto a ir, a caminhar, a fazer o que o Senhor quer que você faça. É 500 metros, 1000 côvados. A medida não alterou, a profundidade sim. Não, apóstolo, porque no início da caminhada eu tinha vigor, no início da caminhada eu tinha isso. Não, a medida não mudou. A tua intensidade que abaixou. A medida que o anjo está colocando é a mesma. É você que não quer manter a intensidade que você tinha antes da presença. A Bíblia diz no livro de Levítico que a chama arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Mas o Senhor fala assim, a função do sacerdote: limpar a cinza que queimou durante a noite, colocar nova lenha e um novo holocausto diário.
Não, apóstola, isso é para o pastor. Agora a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos nação santa. Nós somos povo exclusivo de Deus. Eu e você somos